Quito Maringá Talk Show, sempre com o compromisso de trazer informação e verdade sobre Maringá e região. Teremos hoje Gesiel Carrara, do Conselho Tutelar de Maringá. Aguarde! A Quito Maringá Talk Show. É uma delícia fazer esse programa, pelo menos para mim, não é? Porque, e espero que para vocês também, porque eu estou fazendo o que gosto. E hoje, especialmente, tem uma luz aqui no estúdio, que é a presença do meu amigo Gesiel Carrara. Ele é pastor evangélico, né? E muito dedicado às causas da comunidade. E vem falar de um tema muito interessante, intrigante para muitas pessoas, que é o Conselho Municipal da Defesa da Criança e do Adolescente. Às vezes você vê uma entrevista, um conselheiro, né, falando, conselheiro tutelar falando isso, aquilo. Vamos entender um pouco mais desse processo. Tudo bem, Eliseu? O Gesiel, desculpa. Willy Taguchi, é um prazer estar aqui no seu programa. O prazer é meu. Uma satisfação, conheci você há algum tempo, tenho uma admiração pela sua... Depois a gente vai falar como é que a gente se conheceu. Pelo seu trabalho, pelo seu engajamento. E eu quero aproveitar aqui e estender você aqui um presente, é uma cópia do Estatuto, um convite para um trabalho de férias que é desenvolvido com criança e um calendário do SEDECA Paraná em combate à erradicação do trabalho infantil. Muito obrigado. Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou lê-lo. Uma capa muito interessante aqui dentro do tema. O trabalho Convite Férias com Jesus. Férias com Jesus. Bem, obrigado. E este calendário. São materiais do dia a dia do seu trabalho, imagino, né? E eu estava falando aqui, Gesiel. Nome bíblico, né, Gesiel, né? Gesiel. Bíblico, né? Traduzido é Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Você já nasceu predestinado. Predestinado à Assembleia de Deus, assembleiano. Muito bem. Eu conheci o Gesiel, vocês não vão entender a cena. Um dia de chuva aqui em Maringá, 30 mil pessoas na rua, uma pampinha com som, numa dessas manifestações que houveram, e foi a primeira que nos surpreendeu, Gesiel, pelo volume de pessoas, né? Antes a gente tinha tido um contato por telefone e um pessoal, assim, fortuitamente, né, nos encontramos aí, nem me lembro mais aonde. Falei, Taguchi, vai haver manifestação, eu vou lá, né? No domingo, se eu puder ajudar em alguma coisa. E a gente não tinha 30 mil pessoas, não tinha locutor, não tinha palco, não tinha nada. E o Gesiel, eu lembro disso, viu? Acho que era dia de aniversário da tua filha, coisa assim. Falei, eu posso ficar até 3h30 só. Lembra disso, Gesiel? Foi. Não é? Era aniversário da tua filha aquele dia? Não, era o compromisso para mim atender a igreja. Ah, para atender a igreja. Eu tinha que dirigir o culto lá, daí eu não podia ficar até. E ele nos ajudou nessa manifestação que até hoje me arrepia. Dos meus momentos de ativismo, né? Político, social, é um dos mais marcantes. Meus netos vão ouvir isso muito, Gesiel, né? Eu me arrepio realmente, porque aquele dia, debaixo de chuva, o povo não arredou, o povo acompanhou, né, com uma indignação dentro da alma, explodindo debaixo daquela chuva, que nem a chuva arrefeceu, né? E aí eu conheci o Gesiel, com certeza, como se diz, né, Gesiel? No dia que eu casei, choveu. E aí tem uma explicação, diz que é bom sinal, né, porque rega, né, a nova relação. E a nossa amizade nasceu sobre um dia de uma chuva muito especial. Isso eu tenho guardado com muito carinho, pode ter certeza. Mas enfim, Gesiel é conselheiro tutelar. Tutelar. Zona Norte. Zona Norte. Antes até de falar dessa separação, só para tirar a curiosidade das pessoas, quem pode ser conselheiro tutelar e como é que se consegue chegar a ser conselheiro tutelar, Gesiel? Isso depende do Conselho Municipal
do Direito da Criança e do Adolescente, que de cada cidade, que eles fazem um edital e publica para que as pessoas que têm interesse se enquadrem, colocando alguns requisitos. Tá. Cada cidade tem umas particularidades. Alguns exigem que tenha carteira de motorista, porque alguns municípios não oferecem motorista à disposição do conselheiro, então o conselheiro tem que ser motorista e também tem que ser conselheiro. Outros colocam que a necessidade de ter curso superior, e então cada cidade ela coloca no edital para chamar os candidatos a se candidatar ao conselho tutelar, alguns requisitos, e isso muda de acordo de eleição para eleição. Entendi. Aqui em Maringá, eu acho que deve ser comum em todos os municípios, minimamente tem que se ter um vínculo com esse trabalho, né? Com algum trabalho social nessa área ou não? O edital da eleição passada exigia comprovadamente que quem fosse candidato tinha que ter 2 anos de trabalho voluntário em alguma instituição que promovesse o bem-estar da criança e do adolescente. Ah, sim. Aqui em Maringá. Aqui em Maringá. Depois disso, você se inscreve, cumprido os requisitos, há uma eleição. Antes disso, tem todas umas documentações que tem que apresentar. Posteriormente, uma prova. É feita uma prova? É feita uma prova, e depois de aprovado, daí a pessoa participa do processo de escolha. Olha que interessante. Desaprova com quanto? Vai depender do edital, né? Depende do edital, mas vai depender do que for estipulado no edital. Aqui, quando você fez a prova, foi quanto? Eu não me recordo qual que era a margem. Metade da prova? Acho que era 60 de 100, alguma coisa assim. Entendi. Olha que ideia boa. Ou 70, não sei, não posso afirmar qual que era a porcentagem. Mais ou menos por aí. E depois, então, você participa de um processo eleitoral. Aí vamos pro faz propaganda e tudo, é mais ou menos como campanha eleitoral. Agora ela tem uma dinâmica. Essa eleição passada foi a primeira eleição que foi feita unificada no Brasil todo. Porque cada município tinha a sua data, então ficava muito dispareio. Um conselheiro do próprio estado estava terminando o mandato, o outro estava começando. Então houve uma unificação das datas. Agora acontece no Brasil todo, geralmente no mês de outubro, o processo de escolha. E o mandato, vocês então alcançam um mandato, ele dura quanto tempo? Ele está estipulado agora em 4 anos, que é a nova regulamentação. E não coincide com o mandato do prefeito, é um mandato do conselho? O ano que vem já tem eleição para o conselho, e esse ano já tem eleição para presidente, né? É isso, esse ano ainda. Esse ano ainda? Esse ano daqui eleição, 3 meses, daqui 3 meses. Daqui 3 meses. Então, sempre um ano após a eleição para presidente, senador, deputado, acontece a eleição para o conselho tutelar no mandato de 4 anos. Já passou tudo isso, rapaz? Faz 4 anos que você conseguiu? Ano que vem já fecha 4 anos. Puxa vida, passa rápido ainda. Passa rápido, a gente nem vê, né? E a reeleição é permitida indefinidamente? Como é que é? É permitido uma recondução ao cargo. Uma? Mas parece que tem um processo na Câmara, no Senado Federal, para regulamentar que não tenha esse impedimento, que o conselheiro que estiver atuando possa concorrer. Possa ter continuidade. O trabalho, a gente percebe, exige muito das pessoas, né? Não é um trabalho voluntário, é um trabalho remunerado, inclusive. É um trabalho remunerado, né? Tem que ter um envolvimento com a causa, tem que ter um pouco de conhecimento e tem que se identificar, né? Porque o princípio de toda profissão é se identificar com o que faz para que possa ser feito com excelência, né? E a prefeitura que dá o suporte de instalações, enfim, escritório, veículos? Isso, a manutenção do órgão do Conselho Tutelar é pelo município, né? Só que ele não tem uma ligação direta nem subordinação ao município. Para que o papel do conselheiro tutelar no âmbito de fiscalizar, de cobrar, de requisitar, ele tem essa autonomia. É um poder independente, tipo assim, é como a Câmara Municipal, que é o caixa do município que sustenta, mas é um poder independente. Independente. O Conselho Tutelar da mesma forma. Da mesma forma. Né? Tem essa dependência financeira do Poder Executivo, mas não tem subserviência, né? Não é submetido à Prefeitura. E tem independência de agir. Isso. E aqui em Maringá, então, nós temos município aí de 400 mil habitantes, 2 sedes do Conselho. Maringá nós temos o Conselho Zona Sul e o Zona Norte. Pela composição de moradores da cidade de Maringá, já comporta 4 conselhos. Nós estamos trabalhando em déficit. O trabalho do conselho fica comprometido no âmbito que você pode
a avançar em outras áreas, ficamos restritos nas medidas da demanda que são geradas, mas você poderia trabalhar na prevenção, trabalhar em outras frentes, pela falta de mais 2 conselhos pelo número de habitantes que já contém Maringá. Cascavel é um pouco menor que Maringá, já consta 3, Londrina, que está um pouco à frente de Maringá, já consta 5, indo para o 6º. Então nós esperamos que para o próximo mandato já seja aprovado pela Câmara de Vereadores, por encaminhamento do próprio Poder Executivo, a abertura do 3º ou até mesmo o 4º conselho. São quantos conselheiros em cada eleição, enfim, quantos conselheiros eleitos? Um conselho tutelar ele é composto de 5 conselheiros. Ele funciona nacionalmente com 5 conselheiros. Nós temos 2 conselhos, 2 sedes, temos 10 conselheiros atuando na cidade de Maringá. Se abrir mais um, teremos 15 conselheiros. Com 4, 20, mais conselheiros que vereador em Maringá. Isso. Que nós temos 15 vereadores, né? Isso. Eu quis fazer essa provocação porque, bom, na minha perspectiva, tem muita gente que não concorda com isso, graças a Deus, porque esse é o debate da democracia, né? Maringá tem 15 vereadores e é contra essa proporcionalidade prevista em lei maior, em Constituição Federal. Nós podíamos avançar mais. Tornaria mais democrática a participação de representantes de segmentos, de bairros, mas enfim, isso é uma outra discussão. Então nós temos hoje em Maringá 10 conselheiros tutelares, é assim que se chama, né? Isso. Quem que provoca mais a demanda? Ou é o trabalho de vocês, ou vocês são chamados a interferir numa demanda que age com menor de idade? Então, como nós, né, temos a prerrogativa de acompanhar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que enxerga o adolescente e a criança como prioridade absoluta no âmbito da proteção, então nós temos que estar atentos a qualquer tipo de violação que venha acontecer, seja ela pela família, pela comunidade ou pelo próprio poder executivo. Só para entender, então não é igual ao Ministério Público, porque a gente vê assim, às vezes tem uma situação publicamente irregular, e na Justiça tem isso, né? O Ministério Público só age se for provocado. Então, o conselheiro tutelar, ele pode agir. Ele pode agir. Identificando um foco de violação de direito à criança ou adolescente, o Conselho Tutelar ele deve agir promovendo proteção imediata, tirando qualquer situação que esteja oferecendo risco à criança ou adolescente. E isso você pode encontrar dentro do próprio núcleo familiar, ou dentro do âmbito da própria comunidade, seja por pessoas com índoles criminosas que pertencem a determinada comunidade que está expondo a criança ou adolescência a fatores de risco, ou até mesmo o próprio Estado, seja da esfera municipal, estadual ou federal, que nas suas atribuições não oferecendo o que prevê a nossa Constituição ou o próprio Estatuto, o Conselho Tutelar manifestar pedindo, requisitando o cumprimento que já é previsto em lei e, na negativa, comunicando o Ministério Público para que ele também... Um exemplo bem clássico e vivo em Maringá é a questão das vagas nas creches, né, nas CMEIs, creches, né, que a população fala, que o Ministério Público tem sido constantemente provocado, e até teve uma decisão agora de, em um ano, né, já passou algum tempo, do município oferecer vagas para todas as crianças em idade de CMEI, é isso? CMEI. Né? É interessante que já é previsto na Constituição, é previsto no próprio Estatuto. E foi um trabalho, desculpa, que o Conselho Tutelar esteve junto, né? Que o Conselho Tutelar provocou o Poder Judiciário, enviando os mandatos de segurança para que seja garantido judicialmente o que já é previsto na Constituição. Então foi resultado do trabalho do Conselho Tutelar. Porque a demanda do Conselho Tutelar acionando o Poder Judiciário, através dos mandatos de segurança que nós fizemos com advogados particulares voluntários, porque nós encaminhamos também para a Defensoria Pública, para que seja acionada a Justiça o direito de frequentar a unidade escolar, com essa demanda que estava chegando, né, bastante lá para o Poder Judiciário. E o cumprimento, até mesmo a determinação judicial, depende da Prefeitura construir. Porque se o juiz libera que o município tem que recolher uma criança sem ter salas construídas, ele vai acabar prejudicando as outras que tem um número né, específico de alunos dentro da sala. Então, para ter qualidade de ensino. Para ter a qualidade. Então, o Poder Judiciário manifesta para o prefeito que ele dê solução num prazo de 1 ano, porque a demanda continua chegando. E como já é jurisprudência, em alguns casos o direito já é determinado pelo juiz que seja cumprido,
coloca as próprias crianças que estão na unidade também em risco, porque a prefeitura não está preparada para absorver essa cota que vem vindo pela porta do judiciário. Entendi. Olha, muito pouca gente não sabe disso, que essa decisão judicial foi provocada pelo Ministério Público. Aliás, foi provocada pelo Conselho Tutelar. E eu estava te ouvindo agora e fiquei surpreso. Advogados voluntários. Voluntários. Então, se você, advogado, quiser ajudar o Conselho, é só procurar o Conselho, que eles não têm advogado lá e precisam de ajuda, né? Isso. Nós estávamos para fazer mais um mutirão com as famílias que estão aguardando para levar essa demanda para o Poder Judiciário. Daí, os nossos advogados que têm cooperado conosco, parece que pediu para nós uma avaliação, porque já tem essa manifestação do Poder Judiciário junto à Prefeitura para que dentro de um ano tente regulamentar essa situação de vaga aqui em Maringá. Entendi. Eu estava te ouvindo aqui, Gesiel, e pensando antes no que a gente ia abordar na nossa conversa, que é muito interessante essa questão da criança e do adolescente nesse cenário de hoje, né, da alta tecnologia, do acesso a tudo e a todas as informações hoje, que todos, inclusive menores de idade, têm. E eu sou filho de uma geração assim, Gesiel, para ligar o rádio em casa, eu tinha que pedir autorização da minha mãe. Eu não podia ligar o rádio sozinho. E eu me lembro, uma das coisas que eu tenho assim na infância, a televisão, não vão rir de mim aí quem está assistindo, nem você, Gesiel, não tinha televisão em Maringá ainda na minha infância. Eu fui ter contato com TV em Londrina, na casa da minha avó, que lá já tinha TV Coroados, né, que tem até hoje. E ver televisão naquela época, Gesiel, era um evento. Eu me lembro que a minha avó me dizia assim, vai dormir que à noite você vai ficar vendo televisão até mais tarde, que passa um filme, né, interessante hoje. E hoje, televisão já quase que não é assistido mais. Hoje, aquela, não vamos dizer barreira, aquela ponte com o mundo, com acesso a informações que o pai e a mãe faziam, eu, na minha geração, fazia, não existe mais. Né? Hoje, o jovem, o pré-jovem, a criança, ela tem acesso a informações sem precisar de tutor, sem precisar de um encaminhamento. Eu confesso a você que eu fico meio assustado com isso, porque, no meu entendimento, existem idades, maturidade, né? Maturidade, idade madura para cada fato, para cada evento, né? Ao longo dessa nossa vida. Você enfrenta esse tipo de problema no dia a dia, no cotidiano do Conselho, das crianças não terem mais esse acompanhamento do pai, esse tutelamento, digamos assim, dos pais e da pai e mãe, né? E acabam tendo acesso a informações que você não tem controle. Isso está presente hoje? Essa fala que nós estávamos tendo fora do ar, ela faz parte de um projeto que a gente tem levado para as escolas estadual. Fizemos o projeto piloto ali na Escola Rodrigues Alves, que é o projeto Papo Reto. A gente aborda algumas questões para essas gerações que tem muita interferência no que nós estamos vivendo hoje, principalmente com a questão da tecnologia. Nós abordamos para os jovens assim que para você quanto para mim foi muito impactante o contato com a televisão. Eu me recordo quando chegou a televisão na nossa casa, uma Telefunken, caixona de madeira, parecia uma caixa de abelha, não podia ligar chuveiro, tinha que estar com a mão na antena. Isso são coisas que essa geração não vai saber o que é. Você parece mais novinho, bicho, você é meio rodado já. Tá, temos essa experiência. E tinha que estar assistindo lá, segurando a antena, e o vento atrapalhava tudo. Mas essa televisão... E a imagem só ficava boa quando tinha alguém lá, tinha alguém segurando para o vento não tirar da posição. E o interessante, Taguchi, é que a televisão ela chegou, ela uniu a família a princípio. Porque as programações eram poucas. Tinha duas frentes de filme que seriam uma sessão da tarde no sábado ou tela quente na segunda-feira. E toda a comunidade sabia o que ia passar na tela quente, que era um programa de cinema. Assistir tela quente a segunda-feira. Então, vinha vizinho que não tinha televisão, enchia a casa de família, vamos assistir tela quente porque o filme era bom. Essa geração, se você perguntar o que vai passar
na tela quente dessa semana, a maioria não vai saber, porque ninguém está nem aí para o que vai passar. Eu já não assisto mais televisão. Mais tela quente. Então, o que acontece? Esse processo da televisão, que era de unir a família, com o poder aquisitivo que foi melhorando e a facilidade de aquisição de eletroeletrônico, a família que tinha uma televisão na sala passou a ter duas. Uma no quarto, uma na sala. Uma para o videogame e a outra para assistir. Depois que foi havendo essa mudança, chegou o computador. Então uma criança estava no computador, outra na televisão na sala, o pai e a mãe no quarto. Quando se chegou um ponto que, cheio de televisão dentro de casa, computador e agora o aparelho, o smartphone, que faz todas essas funções com muito mais aprimoramento na mão de cada indivíduo da casa. Então, a tecnologia da televisão que um dia uniu, a mesma tecnologia aprimorada separou as pessoas, cada um no seu mundo. É verdade, é uma visão interessante, é verdade. Cada um no seu universo isolado. Aí o que acontece com essa geração? O controle que os pais exerciam sobre os filhos. Vai dormir antes da novela das 10, das 9, porque essa novela tem cenas impróprias para criança. Então os pais ponhavam todo mundo para dormir, eles ficavam ali na sala assistindo um filme, uma coisa e outra. Toda essa programação que era nociva para gerações passadas, hoje ela está 100 vezes mais prejudicial e está acessível na mão desses jovens e adolescentes, na palma da mão, sem sequer um controle exato do que os filhos estão acessando. Eu concordo com essa questão da nocividade que você colocou, né, de ser prejudicial à criança. O problema é que no contexto da comunidade escolar, de quem constrói o projeto pedagógico, nem todo mundo entende assim, né, de que não há, ou flexibilizando até os limites, eu ia dizer não há limites, não é verdade, mas flexibilizando o limite, né, de que as crianças tenham acesso a todo e qualquer tipo de informação, né, sem se importar muito com a idade. A gente teve aí recentemente um problema em Porto Alegre, né, que pessoas de uma mostra de arte lá, que pessoas defendendo, não tem que ter restrição de idade, estando acompanhado pelos pais, enfim. Me chocou um pouco, né, um cara da minha geração. Me preocupa muito isso, porque, até usando um termo que eu gostei, que você usou, antigamente as dificuldades eram outras e havia até problema de desnutrição de comida, né? As pessoas tinham dificuldade. Hoje parece que isso está superado e isso não é a favor de ninguém. Isso é um país continental e rico como o nosso, né, que oferece essa possibilidade. Mas você usou um termo da questão da nutrição afetiva do pai, parental especificamente, né, que está ausente ou fazendo falta no conceito, no contexto da criança hoje, né? Pela nossa atuação e experiência já de 3 anos à frente e todas as demandas mais crônicas da cidade de Maringá relacionada à criança, adolescente, família, nós conseguimos ter esse acesso porque nós estamos à frente desse trabalho. Uma das situações que nós verificamos que mais tem prejudicado a formação é o abandono afetivo do pai ou da mãe. A criança, na sua formação, ela tem uma necessidade de ser amada pelos seus pais, e isso gera para a criança, para o adolescente, saúde psicológica, segurança na sua formação, dos seus enfrentamentos, de medo, de um mundo a qual ela vai descobrindo a cada dia, e que ela vai perdendo o romance da inocência da criança quando entra na fase da adolescência. Porque na adolescência o despertar consciente do ser humano, na sua amplitude, ela começa a identificar que esse mundo nosso ele é complexo, ele é cheio de problemas, nós temos tantos desafios a enfrentar para se posicionar, superar e poder atravessar essa jornada da adolescência à vida adulta e conquistar o seu espaço nas suas realizações que o próprio adolescente coloca para si, quanto a própria sociedade imprime ou a própria família imprime para ele, sempre numa perspectiva que vai ser um adolescente, um jovem que vai ter as suas realizações para o bem de si mesmo e para o bem das suas famílias. Então a família, que muitas das vezes o jovem, o adolescente começa a dar sinais na escola, ou seja, lá no CEMEI, na escola municipal, na escola estadual, está muito relacionado a conflitos familiares, seja conflito de pais e mães que não são separados, mas são muitos conflitosos dentro de casa. Seja conflito de ausência do pai ou da mãe? De ausência porque não é um ambiente saudável no ponto
da harmonia, da comunicação, é um ambiente cheio de contradições e a criança e o adolescente ele fica naquele universo, ou pela morte repentina de um dos pares, ou também pela própria separação. Entendi. Então, você tocou num ponto aí, eu acho absolutamente importante, porque eu vejo em políticas públicas a necessidade de enfrentamentos. Porque se algo está errado, é preciso fazer um enfrentamento duro. É assim na nossa família, no nosso dia a dia. Né? Se você está com um problema de saúde, você tem que fazer um enfrentamento, que vai doer. Né? Então a solução quase nunca é tranquila, quase nunca é sossegada. Então, por exemplo, na questão das CMEIs, creche, vamos falar de creche que fica um entendimento mais fácil. Vagas de creche estão faltando e tal. Se estão faltando vagas de creche, o que me chama a atenção nesse quadro, Gisele, é o seguinte: são crianças cujo pai e a mãe estão trabalhando. Né? Então, se estão trabalhando, estão ausentes do processo de amadurecimento emocional, inclusive, como você bem lembrou, né, do dia a dia da criança. Eu acho que esse é um debate que eu acho que tem que ser trazido. Não estou dizendo, se é contra a mulher trabalhar, não. Né? Mas eu acho que um dos dois tem que ser, na minha concepção, né, o construtor dessa ponte de referências culturais, de referências morais, éticas, como a comunidade, a sociedade, a humanidade foi construída até então. E está se perdendo isso, está se entregando ao Estado. Hoje a criança que está numa CMEI, ela passa mais tempo com a tia da creche do que com o pai e com a mãe. Né? Eu acho que esse debate também tem que ser trazido à cena e a gente começar a conversar sobre isso. O que você acha? Olha, o CMEIs, num ponto do desenvolvimento pedagógico da criança, ele é um instrumento excelente. Alguns pediatras recomendam às mães que insistem, às vezes, de deixar a criança ser criada pelos avós, porque tem medo de colocar para tias das CMEIs, né, os profissionais estarem cuidando com outras crianças. Então tem lá o avô, a avó que mora, né, que tem um ambiente lá para cuidar da criança, deixa com as crianças. Mas o CMEIs, no processo de desenvolvimento e o contato com as crianças, é um processo muito bom. O que acontece é que se a família na base não está estruturada, o tempo que fica com os CMEIs e não tem o convívio do período que é com os pais e é negligenciado pelos pais, os responsáveis, aí esse tempo do CMEI e esse tempo na residência vai trazer problema para o desenvolvimento da criança. Mas se a criança, por exemplo, está no CMEI, mas na hora que chega em casa, ela tem o seu ambiente, tem a sua família, tem o seu amparo dos seus familiares ali, então cumpre-se um ciclo positivo. O problema é que algumas crianças, elas deixam de receber essa atenção, pode ser envolvimento de alguém da família com bebida, com dependência, pode ser com trabalho que exige que o pai permaneça longos tempos fora, né? Ou o trabalho da mãe também não coopera, ela tem que trabalhar para deixar no CMEI, mas o horário também não condiz, porque o serviço não tem uma carga horária que permite que esse tempo seja nutrido. Essa criança, às vezes, ela é delegada para ser criada pelos avós, né? Os avós, quando criam os seus filhos, ele cria com uma dinâmica diferenciada. Quando chega com os netos, já não é a mesma estrutura e às vezes até interfere com a mãe, né? Colocando outras condições para a criança, e a criança passa a não ter uma referência de quem de fato imprime uma autoridade sobre ela. Entendi. Ela se ampara no aconchego da avó, que é mais, né? Que já está com um posicionamento mais diferente, mais flexibilizado, e a mãe que está dizendo não, que está tentando imprimir uma correção, ela fica entre meios. E o sentimento de avó de proteger acaba entrando em conflito com a própria mãe da criança, porque a criança está ali agora sendo criada por duas referências. É um novo conflito aí. Antes da gente começar essa entrevista, eu havia dito para o Gisele, olha, são 30 minutos, e não é muito tempo. E já se passaram 30 minutos, Gisele. 30 minutos. Muita coisa a gente perguntou, curiosidades que eu tinha e que eu procurei dividir com vocês, mas sempre escapa alguma coisa. Eu queria deixar aqui para a sua interferência final aí, alguma coisa que você queira colocar do trabalho do Conselho, né, do seu trabalho, alguma mensagem para as crianças, para os pais e para as mães. Gisele.
Eu quero agradecer a todos que acompanharam, né? Eu quero deixar uma mensagem para aqueles que nos acompanham, que o princípio da honra é a base da sociedade. Pais que têm os seus filhos que cumprem esse princípio, os filhos que honram o pai e a mãe, sequentemente ele vai honrar professor, diretor, merendeira, zelador, vai reconhecer as autoridades que estão constituídas, não por imposição nem por pressão, mas por voluntariedade. E obediência a pai e mãe não é imposto, o pai não precisa castigar o filho como fazia antigamente, mas os filhos têm que ter essa ciência que ele tem que se submeter voluntariamente à autoridade do seu pai, da sua mãe, do seu genitor, aquele que imprime um papel de proteção primária para o ser. E automaticamente ele honrando o pai e a mãe, as demais autoridades, seja por idade, as pessoas às vezes mais velhas do que eles, seja o motorista do ônibus dentro da circular, seja as pessoas que imprimem uma autoridade socialmente, essa criança que honra pai e mãe também, ela vai honrar as demais e a sociedade se torna uma sociedade sadia. Nós estamos doentes socialmente, Taguchi, porque essa geração tem tido dificuldade de reconhecer que pai e mãe, ou avô, ou guardião, ou tio, avó que cuida, que tem essa responsabilidade, ele exerce uma autoridade de guardião, de protetor. E toda a proteção dele é dizendo não, apodando os excessos e conduzindo a criança a um caminho de proteção. Muito bem, se a gente tivesse plateia aqui, viu, diretor? Receberia uma salva de palmas agora. Gesiel Carrara, conselheiro tutelar em Maringá. Muito obrigado.